Finalizámos o vídeo anterior com a colocação deste botão aqui. Ele não está ainda esteticamente muito interessante e isso é fácil de resolver. Vamos então dar continuidade neste vídeo ao desenvolvimento da nossa aplicação e o que nós vamos fazer aqui é criar durante este vídeo a tabela que nos permite apresentar as tarefas que estão por realizar, as tarefas que estão realizadas, etc. E também para o facto de poder eventualmente não existirem tarefas na nossa base de dados, temos que estar atentos a isso. Então vamos aqui criar as condições para podermos ter ali o nosso botão no sítio correto. E reparem que a questão está aqui, é que nós colocamos aqui um pathing 3. Eu vou transformar, ou vou passar este pathing 3 para a call. Okay? Simplesmente para não ficar aqui no to-do list. Na prática, o resultado vai ser muito semelhante, ok? Reparem que aqui ele acabou por vir um bocadinho para trás, mas é tranquilo. Agora vamos influenciar aqui este que aqui está. Porquê? Porque eu vou colocar aqui também um pathing 3 nesta segunda coluna. Então, quando eu refrescar aqui, reparem como o botão já veio um bocadinho mais para baixo e não vamos perder muito tempo com isto, porque a estética não é muito importante nesta fase. Então, nós temos aqui o criar uma nova tarefa, que iremos tratar no próximo vídeo, que é a criação do formulário que vai permitir adicionar uma nova tarefa. É um formulário muito simples, porque vai conter apenas um campo, que é o campo da definição do texto da nova tarefa, e depois um botão para criar a tarefa. O que nós vamos fazer aqui é criar a nossa tabela. Então, esta tabela vai ser criada aqui da parte de baixo do HR, ok? Vamos aqui ser um bocadinho mais preciosistas e vamos colocar aqui um header em vez de um div. Eu vou chamar aqui um header para que nós possamos ter isto bem definido. Na prática, vai existir alguma alteração? Não, rigorosamente nenhuma, mas em termos de SEO ou Search Engine Optimization fica muito melhor assim e é a forma correta como vocês devem fazer. Então vamos aqui também colocar um footer, ok? Então vamos colocar aqui um footer. E este footer vai ter neste momento apenas um div, ou melhor, podemos até inclusive fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um container também. Ok, vamos copiar e colar ali. Aqui vamos ter um div.row e dentro deste div.row uma div.call.textCenter e vamos colocar aqui dentro um texto muito simples, simplesmente isto, to-do list. Vamos colocar aqui o copy da HTML entity, neste caso desta forma, copy de copyright, e vamos colocar aqui o ano. Vamos então fazer aqui a apresentação do date I maiúsculo ou Y maiúsculo. Okay? Isto vai apresentar então o ano. Vamos verificar se é isso que está a acontecer. Vamos aqui refrescar. Cá está então o to-do list e a data. Vamos aqui colocar também um HR da parte de cima para separar aqui estes blocos. Então vamos colocar aqui o HR e reparem o que é que vai acontecer. Vamos ter aqui um espaçozinho para o interior da nossa tabela, que ainda não está criada, e temos aqui o nosso rodapé, vamos lhe chamar assim. Ok, eu poderia colocar o rodapé lá fixo no fundo, mas não vamos ainda ter essa preocupação aqui. O que eu vou fazer agora aqui é então a apresentação ou a construção da nossa tabela. Então vamos ter aqui um table, e esta table vai ser do tipo class é igual a table. Ora, esta tabela vai ter um head e um body. T-head. E o T-head vai ter aqui um TR. E o TR vai ter THs. Table headers, ok? Ou table heads, como vocês lhe queiram chamar. Vamos colocar aqui call 1, depois call 2, call 3 e assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui o call 2, call 3. Aqui no table head eu vou querer que a minha tabela tenha um cabeçalho escuro com letras brancas e depois o resto vai ser stripped. O stripped significa que cada linha vai ter uma cor diferente, par e ímpar. Então eu vou colocar aqui table stripped, que é, tudo isto são classes do Bootstrap, obviamente, e eu estou muito habituado a trabalhar com estas classes, sei praticamente todas aquelas classes principais de core, e aqui eu vou colocar uma classe igual a thead dark. Vamos experimentar para verificar se está a funcionar corretamente. Cá está então a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e agora todos os registros que estiverem aqui para baixo vão ser apresentados de forma stripped. Okay? O stripped basicamente é o seguinte, se eu tiver aqui um t-body e depois tiver aqui um tr e colocar aqui um th com um 1, simplesmente para termos ali conteúdo, neste caso estamos a trabalhar com o mesmo número de, neste caso não é o th, peço desculpa, mas sim o td. Ok, vamos aqui corrigir isso, vamos aqui colocar um TD1, simplesmente para ter ali conteúdo, vamos aqui
copiar isto duas vezes, vamos criar aqui 4 linhas fictícias, só para ver se o resultado está correto. Isto é, a minha tabela vai ser apresentada com o stripped, isto é, as linhas ímpares ficam com uma tonalidade de fundo mais cinza e as linhas pares têm uma tonalidade mais branca. Okay? Podemos inclusive colocar aqui em baixo também um espaço para os resultados. E neste caso eu penso que até por uma questão visual a nossa tabela está demasiado larga ou a ocupar muito espaço. Então nós podemos usar aqui uma classe do Bootstrap que é o Table SM. Table SM, que é de small, e quando eu agora refrescar, vocês vão notar que as linhas ficaram um bocadinho mais comprimidas, o que para mim é absolutamente tranquilo, ok? Vamos colocar aqui um espaço para o resultado, então vamos regressar aqui, e aqui ao fundo da nossa tabela, nós vamos ter então aqui número de tarefas, e vamos ter aqui um 0, por enquanto, ok? Isto agora é hard-coded, reparem, número de tarefas 0. Poderíamos ter aqui até informações, número de tarefas criadas, realizadas e por realizar. Poderemos eventualmente fazer isso mais à frente. Agora não é importante, o que interessa é começarmos a organizar o espaço da nossa apresentação. Ora, a criação desta nossa tabela é condicionada. Porquê? Porque ela está dependente do número de registros que existem na base de dados. Se não existir registro nenhum, a nossa tabela não vai ser apresentada. Vai ser apresentado em substituição um texto indicando que não foram encontrados registros na base de dados. Então nós vamos ter que ter isso em atenção. Ora, já vimos então que aqui o nosso tbody está prontinho para receber esta informação. O que nós vamos necessitar é aqui então de colocar os dados corretos. Ora, eu aqui vou colocar o job, ou neste caso a tarefa, ok? E aqui vamos ter a data de criação. Data de criação. Não vamos ter data de atualização, mas podemos ter a data de finalização. Data de finalização. Como eu quero que estes dados apareçam centrados, eu vou colocar aqui uma classe igual a TextCenter. Vamos copiar aqui esta classe e vamos colocá-la aqui embaixo. Ok? E tudo isto é Bootstrap, ok? Então vamos aqui redefinir tudo isto. Temos aqui o espaço para a tarefa, o espaço para a data de criação e para a data de finalização. Vamos adicionar ainda uma outra coluna das ações. Ora, eu vou colocar aqui simplesmente um TH, apenas para termos ali mais uma coluna, que neste caso não tem título, mas vai servir para ter aqui os pequenos botões que nos vão indicar quais são as ações que nós queremos criar. Nós poderíamos colocar esta coluna aqui no início e colocar aqui os botões deste lado, mas eu optei aqui por colocar os botões deste lado. Que botões é que vão ser esses? O botão de conclusão da tarefa, o botão para editar a tarefa, o botão para eliminar a tarefa. Bom, posto isto, o que é que nos falta fazer? Falta aqui, de facto, analisar quais são os dados que nos chegam, se é para construir a nossa tabela ou se é para apresentar uma informação a dizer não foram encontrados registros. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isto com uma instrução de PHP, uma instrução condicional. Neste caso, um if-else. Então vamos colocar aqui um if count de jobs. Se a contagem dos trabalhos for igual a 0, isto é, não existiram trabalhos descobertos pela nossa query de SQL, eu vou colocar aqui também um else e depois um and if. Ora, o que vai acontecer aqui então é o seguinte: se não foram encontrados trabalhos, eu vou simplesmente apresentar aqui um parágrafo a dizer não foram encontradas tarefas. Ou não existem tarefas. Se calhar é uma forma mais correta. Não existem tarefas. Ok? Aqui dentro vai ser apresentada toda a minha tabela. Portanto, eu vou ter aqui tudo isto até aqui abaixo. Vai desaparecer daqui para ir aqui para dentro. Ok? Vamos aqui colocar isto organizado de uma forma correta. Vamos tentar aqui formatar o documento. Ok, aqui está. Eu usei uma função que eventualmente vocês podem não ter, porque deve-se também ao conjunto de extensões que eu tenho instaladas. De qualquer das formas, vocês devem sempre organizar no sentido de perceberem claramente como é que o vosso código está organizado. Reparem, aqui vai aparecer esta informação no caso de não existirem jobs. No caso de existirem jobs, vai ser criada a tabela e nós vamos agora criar aqui um ciclo para percorrer todos os dados e vamos aqui apresentar já os dados totais. Então vamos fazer aqui um /p, vamos colocar aqui um parágrafo e aqui o número total de tarefas vai aparecer aqui com um strong.
vamos fechar aqui o strong, ok? E aqui dentro vamos colocar o PHP, vamos colocar assim desta forma, e vamos colocar aqui o número. Neste caso vai ser um count de jobs. Portanto, ele vai me dizer ali quantos trabalhos é que foram encontrados. Ora, neste momento, na nossa base de dados, temos um trabalho, uma tarefa hard-coded, o que significa que quando eu agora refrescar aqui, reparem, o número de tarefas encontradas foi 1. Ela ainda não está a ser apresentada. Vamos tratar disso então. Então aqui dentro nós vamos criar um ciclo para apresentar os dados que vêm da nossa base de dados. Então para isso nós vamos criar aqui o ciclo. Vamos criá-lo desta forma, ok, com um bloco de PHP. E aqui vamos colocar aqui um for each. E este for each, vamos aqui criar assim desta forma, ok? O for each tem aqui uma variável que são os jobs, vai percorrer todos os jobs as job. Relembrando que aqui no nosso controlador nós fomos buscar as informações e devolvemos-las através de um getResult object. Então nós vamos poder, à partida, penso eu, vamos fazer aqui vamos compor isto aqui como deve ser. Ok, vamos colocar assim. Aqui vamos ter um end for each. Ok, e agora vamos poder criar aqui as nossas table rows. Neste caso um tr, uma table row, e dentro de cada table row nós vamos ter um job. Ora, o job tem que ter a tarefa, que é o equivalente aqui ao job, o datetime created e o datetime finished. Ok, vamos verificar se conseguimos apresentar isto tudo. Então vamos ter aqui um TD que vai ter a apresentação de um bloco de PHP e que neste caso vai fazer um echo de job. Ok? Neste caso é este job e o seu campo job. Bom, vamos agora copiar tudo isto e vamos repetir aqui 3 vezes. E o que vamos ter aqui não é o job, mas é o datetime created. E aqui o datetime finished. Bom, vamos verificar se de facto este valor vai ser apresentado de forma tranquila ou não, pelo facto de ele ser um valor nulo. Vamos aqui refrescar, ok? E cá está, nada de extraordinário. Reparem que há ali um espaço que está em branco e eu já vos vou explicar porquê, mas o facto de a data de criação estar nula não impede que ela seja apresentada em branco, o que é fantástico. Ora, como podem observar, obviamente que esta data deveria estar aqui por baixo e, eventualmente, nós vamos também já compor esta circunstância e esta que aqui está. Esta circunstância aparece aqui por uma razão muito simples, é que eu coloquei apenas 3 TDs quando existem 4 THs. Então, este último TD que aqui está vai servir para as ações. Vocês podem fazer isto desta forma, ok? Ações, que é para vocês perceberem que aquele espaço vai ser utilizado para os ícones. Ora, o que é que falta fazer aqui? Bom, falta de facto alinhar aqui com o Text Center. Eu vou colocar já aqui e vou colocar aqui também. Aqui nas ações depois veremos se faz sentido ter um Text Center ou não. Então vamos aqui refrescar tudo isto. Reparem que as datas já começam a aparecer alinhadas e as ações, onde vão estar os botões, estão ali já alinhadas daquele lado. Há aqui, no entanto, uma experiência que nós temos que fazer, que é para a eventualidade de não existirem registros na base de dados. E nós não fizemos essa experiência. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui é limpar os dados todos da base de dados. Podemos fazê-lo simplesmente eliminando daqui um delete row, delete selected rows, e não vamos ter cá quase nada, ou nada, neste caso. Ou então podemos fazer um truncate da table. Um truncate da table basicamente permite-nos o quê? Eliminar todos os registros e também fazer um reset ao sistema de auto-incremento. Então vamos aqui à consulta e vamos fazer truncate jobs. Temos que ter a nossa base de dados ativa, ok? Vamos aqui executar. Houve aqui um affected row 0, 0, etc. A query foi executada e quando nós regressamos aqui aos dados, okay, no jobs, vamos aqui aos dados e reparem, está a base de dados vazia, o que significa que agora o comportamento da minha aplicação terá que ser forçosamente outro, isto é, este conteúdo não pode aparecer, vai aparecer a informação a dizer que não foram encontrados registros. Vamos aqui refrescar e cá está, não existem tarefas. Ora, não existem tarefas, deveria aparecer aqui ao centro, é muito fácil de resolver essa circunstância, bastará para isso colocarmos aqui uma classe igual a text center. Ok? E agora vamos aqui então refrescar e cá está, não existem tarefas aqui a realizar, poderíamos complementar o texto. Bom,
Posto isto, no próximo vídeo que nós vamos aqui fazer é criar o formulário para adicionar novas tarefas à nossa base de dados e avançar até onde nos for possível.